Convido agora para a nossa última palestra da manhã o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Marcos Morez. Marco Antônio Morez é médico veterinário, mestre em ciências veterinárias. É pesquisador na Embrapa Suínos e Aves, especialista em patologia de aves e suínos, com experiência anterior na Sadia e no Cedisa. E com a palestra Biosseguridade, pontos essenciais para evitar a entrada de doenças, o pesquisador da Embrapa, Marcos Morez. Bom dia, pessoal. Vou ficar desse lado aqui, né, como o Daniel ficou do outro lado, para vocês não ficarem com torcicolo, né? Vou ficar desse lado aqui. Então, pessoal, eu gostaria inicialmente de agradecer novamente ao Selmar e toda a equipe organizadora desse evento aqui. Ontem, né, eu já estive aqui, estava um sucesso, hoje novamente, então parabéns mesmo por esse grande evento. E agradecer também o convite, né, para estar aqui em nome da Embrapa Suínos e Aves, né, para estar aqui conversando um pouquinho com vocês hoje sobre biosseguridade. Então, a ideia agora, né, é nós entrarmos um pouquinho mais lá para próximo das granjas, né? Algumas coisas que eu vou falar aqui, o Daniel comentou anteriormente, né? Mas sempre é bom, né? Diz que o adulto aprende por repetição, né? Então aqui a gente vai, algumas coisas que ele citou, eu vou estar citando também, tá? E a ideia então é conversar esses pontos essenciais aí para evitar que não só a influenza, mas, né, todas as doenças cheguem até as aves nas granjas. Inicialmente, eu colocando para vocês aqui o que pode acontecer se a gente não tomar essas medidas corretamente, essas medidas de biosseguridade aí, né? Esse aqui é um exemplo que todo mundo conhece, a peste suína africana na China, lá em 2018. Ela acabou com 60% do plantel de suínos na China. E vocês sabem que a China produz mais de 50% dos suínos produzidos no mundo. Então, para vocês terem uma ideia do quanto, o quão grave foi esse quadro lá na China. Mais de 25% de todos os suínos produzidos do mundo, né, foram afetados por esse surto aqui. E aí foram feitos alguns cálculos, por exemplo, né, de qual seria o impacto de um surto nos Estados Unidos, né, 16,5 bilhões de dólares, no Brasil ficaria em 5,5 bilhões, né, em casos de um surto dessa doença na suinocultura. Ela está disseminada, né, na Ásia, na Europa e na África, e aqui na América chegou um surto em 2021, na República Dominicana, mas graças a Deus, né, ela não passou daí, não tem surtos em outros países na América. Um outro exemplo é o que foi o tema da palestra anterior, a influenza aviária, né, que vem se disseminando nos últimos anos por todas as áreas do mundo, né, podendo causar enormes prejuízos aí para os países que têm esse quadro de influenza aviária de alta patogenicidade nos lotes de produção comercial. A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil também, né? Um exemplo recente, aqui, que começou em 2021, de uma nova cepa de bronquite infecciosa que entrou na avicultura, né? Os números mostram que ela provavelmente começou aqui na região do oeste do Paraná, que causou bastante prejuízos para todas as empresas da região, depois acabou se disseminando para outras regiões, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Tá? Essa disseminação rápida de uma doença viral como a bronquite infecciosa mostra o quanto nós somos vulneráveis em termos de biosseguridade, né? Essa doença a gente não sabe como que ela chegou, as características genéticas do vírus mostram que é um vírus muito semelhante do que acontece lá na Europa, em Israel. Então, de alguma forma, ele chegou aqui no Brasil. A gente não sabe como, e quando chegou, se disseminou muito rapidamente, causando principalmente problemas com condenações nos frigoríficos, né, por aerossaculite. Então, é um exemplo bastante claro, né, para nos
mostrar que a gente precisa melhorar, apesar de a avicultura já ter um bom sistema de biosseguridade, a gente ainda precisa melhorar bastante para evitar que isso aconteça com uma outra doença que possa chegar, como, por exemplo, né, esperamos que não, a influenza aviária. Então, o que é biosseguridade, né, para a gente começar a conversar mais especificamente? São medidas que a gente usa, né, para reduzir o risco da introdução e da disseminação e multiplicação de agentes infecciosos, sejam eles vírus, bactérias, dentro de uma população animal. Hoje a gente vai falar especificamente das granjas, mas existem medidas de biosseguridade, como já foram faladas aqui anteriormente, para evitar a entrada dessas doenças em uma região ou num país, né? Esse controle, esse monitoramento que é feito das aves migratórias pelo Ministério da Agricultura e pelos serviços estaduais, são medidas de biosseguridade para evitar a entrada no país, tá? Mas existem medidas específicas para as granjas, que é o nosso foco hoje aqui nessa apresentação. E como é que a gente faz esse programa, né? Como é que se monta esses programas? A gente precisa entender bem as doenças, como elas são transmitidas, né? Quais os riscos de cada doença. Algumas doenças são transmitidas de formas diferentes do que outras. Então, todos esses fatos são importantes quando os técnicos, né, os especialistas, eles desenvolvem, então, esses programas de biosseguridade para que os produtores utilizem nas granjas. Já foi falado bastante, né, mas quais seriam os benefícios de se ter uma boa seguridade? Melhorar a produtividade e a rentabilidade, reduzir o uso de antibióticos ou de outros medicamentos, né, que isso também é custo, né, tendo menos doença a gente vai utilizar menos. Nós vamos ter produtos mais seguros para os consumidores, porque muitas das doenças que acometem as aves, elas também podem acometer as pessoas, né, como um exemplo é a salmonelose. Tá? Então, isso é importante para a segurança dos alimentos também e para o bem-estar, né? Tanto o bem-estar animal, porque animal ou ave doente não é uma ave que tem bem-estar, né? E o bem-estar do ser humano também, né? Porque quando a gente tem os animais, as aves doenças, a gente também não fica bem, além do prejuízo no bolso que tem, né, com as doenças ocorrendo nas granjas. E o ponto bem importante aqui é a conscientização, né? Todo mundo tem que estar consciente da importância das medidas para que se tenha uma lucratividade com a cadeia produtiva. Não adianta o produtor lá no fim da cadeia, ele estar consciente e fazer as atividades que ele precisa fazer, se quem está gerenciando não tem esse foco, né? E acaba às vezes aumentando a produtividade, querendo só produzir, reduzindo o vazio sanitário, por exemplo, entre os lotes, o período de vazio, né, que a gente vai ver depois que é importante. Então, todo mundo tem que estar consciente e tem que estar junto para que as coisas andem de uma forma correta e que as doenças não entrem, né, e as doenças que já estão, às vezes, nas granjas, elas ocorram de uma maneira mais branda. Só para a gente entender um pouquinho, nós temos dois tipos de doenças, né? Uma que a gente chama de doenças da produção, né? Que são doenças que os agentes já estão nas granjas, né? Por exemplo, a colibacilose, a coccidiose, a enterite necrótica, são doenças que as aves já estão normalmente contaminadas, estão nas granjas, né? E elas vão ocorrer de uma maneira mais grave ou menos grave, dependendo das condições de criação, tá? E tem as outras doenças, que são chamadas de doenças primárias, que causam alta mortalidade e tem muita restrição com relação à comercialização internacional de carnes. E aí a gente tem o exemplo da influenza, da doença de Newcastle, por exemplo. Se a gente for para outras espécies, nós temos a febre aftosa, né? Então, são esses os dois tipos de doença para que a gente entenda um pouquinho depois as medidas de biosseguridade. Para controlar a entrada das doenças primárias, essas que causam alta mortalidade, a gente trabalha principalmente na biosseguridade externa,
né? O que é a biosseguridade externa? São aquelas medidas para evitar a entrada de novos agentes dentro das granjas, né? Que depois a gente vai relacionar quais seriam as principais. Cada vez que entra alguma coisa na granja, uma pessoa, uma carga de ração, a gente chama isso de um evento de risco, né? Porque existe um risco daquela pessoa, daquela carga de ração, estar carreando um vírus lá para dentro, ou uma bactéria, tá? Então, as medidas de biosseguridade, elas procuram reduzir o número de eventos de risco. O número de pessoas que entram, eu tenho que reduzir ao máximo. O número de materiais que estão entrando para dentro da granja, eu tenho que reduzir ao máximo. Mas como eu não posso reduzir totalmente, né, evitar que pessoas entrem nas granjas, por exemplo, eu preciso reduzir o risco de cada um desses eventos. Cada vez que uma pessoa entra, ela tem que tomar diferentes procedimentos, né, para ter uma menor chance possível de estar transmitindo alguma coisa lá para dentro da granja. E as medidas já de biosseguridade interna são aquelas que a gente usa para manter sob controle os agentes que já estão lá dentro da granja, que são as doenças da produção, né? A coccidiose, a colibacilose, tá? E a gente vai ver também depois quais seriam as principais. Vamos começar falando da biosseguridade externa, né? Vocês vejam aqui nessa relação, né, quantas formas, né, que tem de a gente estar carreando alguma doença lá para dentro da granja, né? Tem as aves que elas já podem chegar portando algum agente infeccioso, né? Isso é possível, né? As empresas, isso não está na mão do produtor, mas está na mão das empresas, e as empresas trabalham muito fortemente para evitar isso, mas eventualmente isso pode acontecer. A ração, a água, né, os vetores como insetos, as pessoas, os roedores, outros animais e aves. Pelo ar também pode se veicular, os veículos, equipamentos. Então é uma lista muito grande e a gente tem que tomar ação em todas essas, tá? Então a gente precisa estar muito atento para que as coisas aconteçam de forma correta e evite a entrada dessas doenças. Aqui eu mostro quais seriam, né, digamos, onde está o risco maior. As aves entrando portadoras, obviamente, é o principal risco, né? Se elas já entram contaminadas, não tem muito o que fazer. Ração, água, pessoas, outros animais, um risco intermediário. A contaminação pelo ar e por materiais teria um risco menor, mas todas têm o seu risco. A primeira medida, né? Isolamento da granja. Bom, distância de estradas e de outras granjas. Quanto mais distante o aviário, a granja é de outras granjas, melhor. Mas como vocês viram antes na apresentação do Daniel, a região aqui, né, é cheia de granjas, né? Tem muitas granjas e, consequentemente, muitas vezes elas são próximas umas das outras. Então, isso acaba, digamos assim, favorecendo a transmissão, inclusive pelo ar, né, de agentes infecciosos. Mas se a gente tiver condições de distanciar o máximo possível de estradas também, por que as estradas são importantes? Nas estradas transitam caminhões, por exemplo, carregados de frangos que vão para o abate, né? Se estiver muito próximo, pelo próprio ar, né, as secreções que essas aves estão liberando no transporte, elas podem, né, chegar até os aviários e levar contaminações, caso estejam contaminadas. Então, esse distanciamento favorece a evitar a contaminação aérea, favorece a evitar os insetos, né? Afinal de contas, os insetos eles podem transitar, e as moscas, por exemplo, 2 a 3 quilômetros, tá? Então é importante o distanciamento. Os ratos eles ficam mais próximos, normalmente 150, 200 metros, eles não vão muito longe. Então eles são mais importantes na transmissão de doenças
de um lote para o outro do que de granja para granja, tá? O relevo aqui, no caso, ele também se torna importante, né? Onde eu tenho um terreno como vocês aqui, que é mais plano, a chance de transmissão via aérea de agentes é facilitada, tá? Se a gente comparar com um terreno, por exemplo, lá onde eu moro, em Santa Catarina, no oeste catarinense, onde é mais acidentado, tem mais morros, lá a transmissão via aérea, ela é menos provável, digamos assim. E o que a gente pode fazer, então, né? Quando a granja já está construída? Quem for construir granja nova pode tomar os cuidados, né, de tentar encontrar uma área mais distante. Mas quem já tem a granja, né, as barreiras vegetais, então, né, que vão proteger e vão diminuir a chance de transmissão dos agentes por via aérea. Seguindo o isolamento da granja, agora não mais sobre ela estar isolada em relação a outras granjas e a outros e a estradas, mas sim isolar a granja do acesso de pessoas e animais, né, que não devem chegar próximos às granjas. Então, para isso a gente tem, né, a cerca de isolamento, a tela antipássaros, tá? Que vão, então, né, evitar que essas situações aqui aconteçam. Sempre é bom, né, colocar avisos lá, para evitar, para auxiliar, então, as pessoas a entenderem, né, de que não devem se aproximar. As características da cerca, eu não vou comentar aqui, né, mas o pessoal técnico das empresas tem isso, já está muito bem descrito, a altura, a malha, a necessidade de ter uma base sólida para evitar que os animais passem por baixo da tela, todas essas situações, né? A qualidade, então, da tela antipássaro também, não pode ficar espaços para que pássaros entrem, né? Principalmente nessas situações aí de risco para influenza aviária, não podem entrar pássaros. Se vocês veem aves outras dentro do aviário, é necessário buscar onde eles estão entrando, né, e corrigir essa falha. E não basta ter a cerca, né, pessoal? Tem que manter, né? Tem que dar uma olhada com frequência, ver o que está acontecendo, se ela está íntegra ou não, né? Porque com o tempo, né, ela pode deteriorar e, né, os animais começarem a poder acessar. Então, a manutenção periódica é sempre importante. Outra coisa com relação à cerca é que as estruturas, né, anexas à granja, elas fiquem posicionadas junto à cerca, para que os veículos não precisem entrar. Então, por exemplo, os silos de ração, a composteira, né, o escritório, como está mostrando aqui na figura, para que as pessoas, né, acessem pela área externa, façam o procedimento que depois a gente vai ver qual que é o correto para entrar, então, na granja. Tá? E outras estruturas também que, porventura, sejam necessárias, como, por exemplo, um local para estocar serragem ou maravalha, né? Tem que ficar na linha da cerca, para que o caminhão chegue pelo lado externo, sem precisar entrar na granja, descarregue e depois o acesso é feito pelo lado interno. As composteiras na mesma forma, tá? Então, isso é bastante importante, porque qualquer acesso de veículo, como eu falei anteriormente, é um evento de risco. Os veículos de ração, né, eu já falei, então, aqui, mostrando o silo, né, junto à cerca, a questão das compostagens, né, materiais e equipamentos que tenham necessidade de entrar para dentro da granja, materiais novos, equipamentos novos, né, precisam sempre ter esse cuidado, né. Aqui mostra que, eventualmente, vai precisar entrar algum equipamento para dentro, né. Aí, o arco de desinfecção é um equipamento auxiliar, aí, que deve ser usado em situações, né, em que realmente for necessário entrar veículos para dentro. E ele tem que estar funcionando bem, né? Porque muitas vezes a gente vê em algumas granjas, arcos de desinfecção, vai passar pelo arco e é uma gotinha d'água assim, que não vai desinfetar, né? Outra questão, né? Se
a granja não tem aquela estrutura do silo, por exemplo, junto à cerca, que os caminhões têm que entrar, será que o arco de desinfecção vai conseguir desinfetar os pneus de um caminhão num dia de chuva, molhado, que o caminhão chega com os pneus com barro, por exemplo? É difícil, né? O desinfetante não vai chegar lá onde ele tem que chegar. E esse caminhão andou passou por cima de fezes, de animais, de aves, então existe um risco. Então, o ideal é que, além do arco, tenha também um esguicho, um lava-jato aí, para que possa se desinfetar, se limpar bem os pneus dos caminhões que vão adentrar a granja, né, para evitar que isso aconteça. A questão das aves, né, eu já falei que isso não fica na mão do produtor, mas as empresas que têm que tomar esse cuidado e o principal, né, é ter medidas de biosseguridade lá nas granjas de matrizes, né? A gente sabe que as medidas de biosseguridade, elas são mais rígidas quanto mais acima na cadeia. Então, granjas de avós, granjas de matrizes, têm medidas, né, e procedimentos mais rígidos, né, precisam ter, do que as granjas de frangos de corte, porque elas estão acima. Se tiver um problema numa granja de matriz, para quantos lotes de frango vai disseminar o problema, né? Então, é por isso que as medidas de biosseguridade nessas granjas normalmente são bem mais rígidas, tá? E o que as empresas fazem são os monitoramentos periódicos, né, laboratoriais nessas granjas, para que se certifique de que realmente não está acontecendo nenhuma doença lá. Caso ocorra, seja detectado, né, é possível rastrear para onde foram esses lotes, né, e fazer as medidas necessárias para diminuição do problema. E a fábrica de rações, será que é importante? Né? Várias doenças podem entrar via ração, via ingredientes da ração. Então, a fábrica de ração, ela tem que ter os mesmos controles das granjas, tá? Não adianta nada eu ter ótima biosseguridade lá na granja, se eu não tenho uma ótima biosseguridade na fábrica de ração, porque as aves vão estar consumindo uma ração, né, que pode estar contaminada. Então, todas as fábricas precisam ter essas medidas, né, de controle de acesso de funcionários, de controle de acesso de aves, principalmente, que é um problema nas fábricas de ração, né? As pombas lá, que às vezes entram estão muito próximas das fábricas de ração, tem que existir um controle muito bom sobre isso, controle de roedores também, né? Sempre muito importante nas fábricas de ração, onde tem bastante alimento disponível, a chance de ter roedores é muito grande. Esse aqui é um trabalho que mostra o quanto a ração é importante, os ingredientes da ração. Desculpem que está em inglês aqui, mas eu vou explicar para vocês. Em 2013, 2014, nos Estados Unidos, teve um problema de uma doença chamada diarreia epidêmica do suíno, que se disseminou rapidamente nos Estados Unidos e reduziu, né, por mortalidade, 13% da produção de suínos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo maior produtor mundial. Então, foi muito grave lá e a doença se disseminou muito rapidamente. Ela não existia lá, né, e de uma hora para outra começou e se disseminou. E aí foram feitas análises genéticas do vírus e se observou que ele tinha as mesmas características de um vírus que estava causando problema na China. Então, aí a luz acendeu, né? Veio lá da China esse vírus, né? Como que ele chegou aqui nos Estados Unidos e causou todo esse problema? Aí, como os Estados Unidos importavam ingredientes para rações de pet, né? Para cachorro e gato, lá da China, aí eles pensaram, pode ser, né, por isso. Mas como o transporte é bastante longo, demora em torno de 30, 40 dias por navio, né, o risco seria bem pequeno, né? Aí eles tentaram mimetizar aqui, né? Eles contaminaram farelo de soja e ração e ficaram
37, 38 dias rodando com caminhões com essa ração pelos Estados Unidos, né? No final, pegaram a ração e alimentaram suínos, né? Fizeram alguns bioensaios também em animais de laboratório e conseguiram reproduzir a doença. Ou seja, com isso eles comprovaram que o vírus realmente ele consegue sobreviver por todo esse tempo, né, na ração ou no farelo de soja. Então, né, a gente tem que ter, demonstrando realmente o quanto é importante os cuidados de biosseguridade também nas fábricas de ração. As coletas e entregas. O que eu falo aqui de coletas e entregas? Sempre que tem que entrar algum material para dentro da granja, é um evento de risco, como eu falei antes, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, documentos, né? O risco é baixo nesse caso aqui, como eu falei, né? Mas alimentos para funcionários, às vezes, né? Ou materiais menores, tem que entrar na granja. Então, por favor, abrir uma janela aqui, não sei se fui eu. Uma alternativa é instalar uma câmerazinha como essa aqui, né? Junto ao escritório, né, com a abertura para a área externa e a outra para a área interna, onde você pode passar esses materiais, instalar uma luz, uma lâmpada ultravioleta aqui, né, específica para isso, né, que não é difícil, deixa o material ali por 10 minutos, vai estar descontaminando. E quando forem materiais maiores, é importante que se tenha, né, uma sala de descontaminação, uma área maior, então, que se coloque, por exemplo, algumas prateleiras vazadas, igual essa aqui, coloca o material ali e vai usar um método de desinfecção, né? Antigamente se usava muito o uso do formol, né? A fumigação, atualmente é mais restrito, né? Mas pode-se usar outros desinfetantes, então, né? Passando sobre esse material para que ele seja desinfetado. A exposição ao sol né? Se o material não tiver restrição à exposição ao sol, a exposição ao sol é um método que destrói vírus, destrói bactérias, né? Se ficar por um período ali, tiver contato com os raios ultravioleta, né? Também é uma forma, né, de desinfetar materiais para entrar na granja. E as pessoas, pessoal? Né? Sobre as pessoas, então, a cerca já vai ser um método que eu falei anteriormente, né? Pessoas estranhas vão chegar ali, não vão entrar, né? E lá no escritório, né? Vestiário e escritório. O que é importante? A troca de roupa e calçados é importante, tá? Lavar as mãos é muito importante, com detergente, com sabão, né? O banho ele não é essencial, né? Em granjas, por exemplo, de frangos de corte. Já em reprodutoras, né, matrizes, avós, o banho também é muito importante, né? Porque, como eu falei anteriormente, precisa ter normas mais rígidas, tá? Mas a troca de roupa e calçado e lavar as mãos é essencial para qualquer pessoa que entra na granja, tá? E todas as vezes que entra, não pode esquecer, um domingo, um dia que está com mais pressa, eu vou entrar hoje sem trocar. Não pode, né? Porque aí você está aumentando o risco daquele evento da entrada daquela pessoa, tá? O vazio, né? Pessoas que vão entrar nas granjas, o ideal é que elas não tenham visitado outras granjas, né, num período, o ideal seria 48 horas, mas a gente sabe que dentro das empresas, os técnicos, eles precisam visitar mais do que uma granja no mesmo dia, né? Senão eles não conseguem fazer o trabalho deles, por exemplo. Então, o que se recomenda? Para que se tome todos os cuidados, né, como eu falei anteriormente aqui da troca de roupa, da troca de calçado, e além disso que se tenha uma ordem de visitas com relação à idade das aves, ou seja, visitando antes os mais jovens, né, as aves mais jovens, e na sequência as mais velhas, tá? E se tiver algum lote com problema sanitário,
né, que você chega e visita e vê que tem um problema sanitário, você não vá, naquele mesmo dia, visitar um outro lote, né? Tomar esses cuidados de biosseguridade é bastante importante. E as visitas restringir ao máximo, né? Só permitir entrar na granja quem realmente precisa entrar, né? Não deixar qualquer... Às vezes o vizinho vem, quer dar uma olhada no lote, né? Não é bom, né, pessoal? Não vamos fazer esse tipo de coisa, que isso pode causar a introdução de um agente infeccioso na granja. E sempre registrar, né? Todos vocês têm lá o livro de registro dos visitantes. Por que é importante registrar no livro isso, né? Porque caso a pessoa visitou hoje a minha propriedade, amanhã eu percebo que tem uma mortalidade alta, né, na granja, está ocorrendo um problema. Se for uma doença dessas mais graves, eu tendo o registro, eu vou saber aonde a pessoa que foi na minha granja foi antes e pode ter vindo, trazido aquela doença para a minha granja, né, e vou investigar. E também para onde ela foi depois, caso ela tenha ido para uma outra granja, né, e a gente tem como investigar se houve a disseminação desse agente para outras granjas ou não. Então, por isso que é importante sempre registrar os visitantes, né? Aqui é para mostrar para vocês o correto, né, de um vestiário, escritório, tá? É um desenho aqui, né? Aqui seria a área suja, a área externa da granja, essa parte mais abaixo, e aqui em cima de verde a área interna. Então, temos aqui, por exemplo, a parte do escritório aqui, né? Então, os visitantes, pessoas que precisam vir só para o escritório, chegariam por aqui, né? Tem a porta, entra aqui. Aqui tem uma barreira, né? Pode ter uma janelinha aqui para conversar, né? Ou um vidro, o ideal que seja só um vidro para conversar, caso tenha que conversar com o produtor que está aqui dentro, né? No escritório interno da granja, tá? As pessoas que precisam entrar, os funcionários, o produtor, vão entrar aqui, né? Aqui é necessário que tenha espaço para deixar a roupa que a pessoa está usando, né? Que está vindo de casa, roupa, calçado, tira aqui e vai passar para a parte interna da granja. Se tiver que tomar banho, se for uma granja de matriz, vai tomar o banho, né? O chuveiro está aqui no meio, e vai usar a roupa limpa e calçado da granja que está aqui do outro lado, tá? Jamais a pessoa pode voltar, né? Uma coisa que a gente percebe muitas vezes é que a granja tem a estrutura correta, tudo direitinho, mas o procedimento ele não é feito de forma adequada. As pessoas entram, vão lá, pegam a roupa, voltam, ou às vezes a roupa limpa está desse lado aqui. Tá? Então, não basta ter a estrutura, né? Os procedimentos precisam ser corretos para evitar que as doenças entrem lá para dentro da granja. E aqui seria um banheiro externo, né? Para quem chega de fora e precisa usar banheiro, e o banheiro interno para quem já passou, então, por todo o processo aqui de biosseguridade, né? Com a troca de roupa, troca de calçado. Aqui, então, é importante que além do chuveiro, tenha uma pia, né, para quem não for tomar banho, para poder lavar e desinfetar as mãos, tá? Não está desenhado aqui, mas isso é bastante importante também. Tem essa questão de carregamento das aves, né, as equipes de carregamento, né, os caminhões, as caixas de transporte que acabam entrando lá para dentro da granja, né? Óbvio que nesse caso aqui, eles estão entrando no final do lote, então essas aves todas vão para o abate. Mas, como a cama é reaproveitada, existe aí também um risco. Então a empresa precisa ter um procedimento lá no abatedouro muito eficiente, né, de lavagem e desinfecção dos caminhões, das caixas de transporte, para que não possa estar havendo aí uma transmissão de agentes de um lote para o outro, tá? E essas equipes aqui também, elas precisam estar conscientes, né,
dessas questões aí de biosseguridade, de não ter contato com outras aves, né? Aves silvestres, por exemplo, para evitar que problemas possam acontecer. Qual o melhor sistema de desinfecção do calçado para entrar no aviário? O que vocês acham? Poderia ter assim um pé dilúvio com desinfetante. Tem esse sistema mais sofisticado, que é mais usado em abatedouros, né, que é uma máquina que faz a lavação das botas. Tem o uso dos propés e tem a troca do calçado, né, porque mesmo que você troque no vestiário e tiver um distanciamento, né, sei lá, 50 metros, 100 metros até chegar no aviário, é importante que tenha uma outra troca lá antes de entrar no aviário. Por quê? Você vai estar caminhando onde aves passam, né, e podem defecar, roedores podem transitar e defecar. Então, se você pisar nas fezes de uma ave silvestre, de um roedor, é possível que você esteja levando contaminação para dentro da granja. Então, é importante a troca também lá na hora de entrar no aviário. E a forma ideal é a troca, né? Porque o propé, ele é bom, mas quando você caminha vários passos, pega alguma pedra, alguma coisa pontiaguda, pode estar furando esse propé. Então, existe aí um certo risco, tá? Então, na minha opinião, a melhor forma realmente é a troca de calçado. Esse método aqui, ele também funciona, mas, como eu falei antes para os pneus do caminhão, né, num dia de chuva você tem muita matéria orgânica no calçado grudada, não vai ter uma efetividade, a não ser que tenha, junto ao pé dilúvio, uma maneira, né, uma escova, alguma coisa para você fazer a limpeza inicial do calçado. Com relação à água, né? A água, assim como a ração, é extremamente importante, tá? A água contaminada vai contaminar o lote. Então, né, não vou me deter muito aqui, mas os pontos principais os reservatórios bem protegidos, né? Não pode ter acesso de aves, né, de outros animais às caixas d'água, tá? A água de superfície tem um risco muito maior e ela não é indicada, né? Água de rio, de açudes, por exemplo, né? Porque o risco é muito grande, até pelo acesso de aves silvestres, migratórias que pode ocorrer. Então, sempre fazer esse controle microbiológico periódico, né? Pelo menos anual. A cloração, né? Eu sei que existem sistemas bem modernos de cloração, que são muito confiáveis, mas a gente sempre tem que estar de olho, né? Não adianta ter o sistema lá e não dar nenhuma atenção para ele, né? Daqui a pouco acaba o cloro ou dá um problema no sistema e as aves ficam um período aí de 1 dia, 2 dias sem ter a cloração da água. Então, o monitoramento periódico é bastante importante. E a parte química da água também é importante, né? Se for uma água com pH muito alcalino, né, ela pode reduzir a ação do cloro, tá? Então é importante corrigir primeiro o pH da água para depois fazer o tratamento. Assim como as águas duras, né, elas reduzem bastante a ação dos desinfetantes. Então é bem importante também avaliar a qualidade química da água. Aqui eu coloquei para vocês, né, que existem vários agentes que podem ser transmitidos pela água. Inclusive o vírus influenza, que tem trabalho mostrando que ele pode ficar viável, né, vivo na água de 4 a 30 dias. Então, é um período bastante grande, né, uma vez uma água contaminada, dependendo da temperatura, né, quanto mais fria, mais tempo o vírus vai permanecer viável aí na água. Os insetos, né, na avicultura, a mosca não é tanto problema como na suinocultura, mas na avicultura a gente tem o cascudinho, né? E o cascudinho, ele é um problema bem sério, de difícil controle. E o que mais importa, digamos assim, no manejo do cascudinho é o manejo da cama, tá?
A gente faz controles físicos e químicos, e o que é importante aqui no cascudinho? Acho que vocês têm já procedimentos bem padronizados para esse controle, mas o mais importante é que o tratamento, a forma de controle seja feita imediatamente assim que as aves sejam retiradas, né? Assim que carregou, no dia seguinte já tem que fazer o controle. Porque se demorar, né, eles começam a se esconder, começam a sair do aviário e só vão voltar quando tiver o próximo lote aí. E aí sim eles podem estar trazendo novamente, então, os agentes infecciosos para dentro. Tá? Os roedores, né, já comentei alguma coisa, mas o que é mais importante no controle de roedores? A organização da granja, tá? Limpeza dos arredores, não ter entulhos, né, para que eles possam se esconder. Esse é o ponto crucial no controle de roedores, tá? E além disso, obviamente, né, fazer o uso então dos porta-iscas aí, né, com os registros periódicos aí do consumo, né, do tipo de isca que é utilizado, ou de veneno que é utilizado, tá? Mas ponto crucial é a limpeza, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a biosseguridade interna, então, que são aquelas medidas para a gente manter as doenças que já estão lá na granja, a colibacilose, a clostridiose, a coccidiose, mantê-las sob controle. Eu estou mostrando novamente esse gráfico que eu mostrei ontem, né? E aqui é para mostrar para vocês que, ao longo da vida da ave, ela tem a resistência dela vai aumentando, né? Essa linha aqui vermelha é a resistência da ave contra as doenças, a imunidade dela. E aqui a gente tem a concentração de bactéria, de vírus que tem dentro da granja, dentro daquele lote, né? O meu objetivo é manter o quanto mais para cima a linha de resistência, né, e o quanto mais baixa aqui a linha azul, que é a pressão de infecção, a quantidade de agente infeccioso que tem na granja. Tá? Se ele se manter baixo aqui, que não passar o limiar de resistência, eu não vou ter problema de doença. Tá? Agora, se ocorrer isso aqui, que aparece na linha mais alta, aqui azul, é aí que acontece a doença. Então, a gente trabalhar em dois focos, né? Aumentar a resistência das aves, né? Jogar essa linha vermelha para cima e jogar a linha azul para baixo, que é reduzindo a pressão de infecção. Como é que a gente faz isso? Através da imunidade dos animais, a gente empurra a linha vermelha para cima. Então, evitar aquelas doenças imunossupressoras, aqui a gente pode citar a doença de Gumboro, as micotoxinas são muito importantes, tá? Então, isso é um ponto, né, que vocês precisam levar em consideração. Evitar o estresse ambiental e de manejo, ou seja, evitar superlotação dentro dos aviários, tá? Evitar, por exemplo, manter a cama, né, a temperatura adequada para as aves, né? A ave que não tem um conforto térmico, ela fica com a imunidade mais baixa. Tá? Então, isso é bastante importante para manter a imunidade das aves altas. E um outro ponto bastante importante é a utilização das vacinas. Né? Aqui que entra as vacinas, né? No caso das vacinas, são medidas específicas. Né? Para cada doença, você tem que fazer a vacina. Então, são usadas na avicultura várias vacinas aí para melhorar a imunidade e evitar que as doenças ocorram. E como é que eu mantenho aquela linha azul para baixo, né? Como é que eu mantenho a pressão de infecção baixa? São várias ações também que são possíveis, né? Mas, principalmente, eu cito aqui a qualidade da cama, que tem a ver com a qualidade do ambiente, né? A ventilação. Hoje, a maioria dos aviários tem os métodos automatizados, né? E de ventilação, de climatização dos aviários, tá? Mas eles precisam estar muito bem regulados, né, para que a gente tenha uma cama seca e evite a proliferação bacteriana nessa cama. Tá? O recolhimento das aves mortas é outro ponto bastante importante, né? Porque uma ave morta que ficar de um dia para o outro, ou 2 dias, muitas vezes a gente vê aves
praticamente podres dentro na cama dos aviários. Aí tem uma proliferação bacteriana muito grande, de Clostridium, de E. coli, de outras bactérias. Então, elas precisam ser recolhidas com frequência para evitar que as outras aves se contaminem com essas bactérias que estão proliferando nas aves mortas. Os roedores e os insetos, então, são também aí importantes nesse quesito. A fermentação da cama entre os lotes, né, é um ponto onde a gente consegue reduzir bastante a contaminação bacteriana, né, e também viral, obviamente, porque a cama chega a uma temperatura mais alta, né, então uma fermentação bem feita é essencial, né, para reduzir a carga bacteriana, a carga microbiológica da cama no intervalo entre os lotes. Aqui mostrando com relação à limpeza e desinfecção, que é também outra medida que faz com que a pressão de infecção fique lá embaixo, né? O gráfico mostra a importância de se usar não só a desinfecção, mas os detergentes na hora de fazer a limpeza, né? Em avicultura, a limpeza é feita com menos frequência, né? A lavagem, a desinfecção, por causa da reutilização da cama, né? Mas isso é importante, né? Quando for fazer, que se use os detergentes. Ele reduz aqui, ó, 10 vezes o número de bactérias que permanecem, né, após a lavagem e desinfecção, se você usar o detergente, do que se você não usar o detergente. Tá? E um ponto que eu acho bastante importante também é fazer uma verificação no final. Né? Fez todos os processos, né, lavou, desinfetou, o que eu posso... Será que foi bem feito? Será que não foi? Então, vai alguém lá, o técnico, e faz a verificação, né? Se está realmente limpo, se está realmente pronto para receber o próximo lote ou não. Isso é bastante importante. Os antibióticos, né, eles são também uma maneira da gente reduzir a pressão de infecção, mas, né, a gente tem cada vez mais pressão, né, para que se use menos por causa da resistência que as bactérias estão desenvolvendo aos antibióticos. A gente tem menos opção de antibióticos para se usar, né? Tem a questão dessa resistência passar para as pessoas, né? Então alguns antibióticos estão sendo proibidos, o uso nos animais, tá? Então sempre que usar então de forma prudente, né? Com as dosagens adequadas, respeitando o período de retirada, e também após um diagnóstico, para saber o que realmente está acontecendo, né, naquele lote. Aqui seria sobre influenza, mas como já teve uma palestra anterior, eu não vou comentar, porque o meu tempo também já está esgotado aqui. E vamos finalizando, colocando alguns pontos aqui que eu acho mais importantes nessa questão de biosseguridade, né? Primeiro, como a gente já falou, então a gente precisa reduzir ao máximo o número de eventos de risco e reduzir ao máximo o risco de cada evento. Então, quanto menos pessoas entrarem, menor o risco. Se a pessoa entrar lá, trocando de roupa certinha, trocando de calçado, o risco vai estar reduzido. Tá? Em biosseguridade, os detalhes fazem a diferença, né? Então, é isso que eu falei antes, não adianta eu cumprir 99% das vezes, e em uma vez só eu não cumpro aquele procedimento. Pode ser naquele momento que eu estou introduzindo uma doença no lote. Manter os registros, eu já falei, da rastreabilidade. Treinamentos periódicos específicos, né, em biosseguridade da equipe. É sempre importante ficar, né, uma coisa que a gente está fazendo hoje aqui, mas lá em loco mesmo, na granja, né, ficar treinando os funcionários, treinando as equipes, né, de quais os procedimentos que têm que ser cumpridos, como eles têm que ser cumpridos, qual a importância deles. Eles precisam saber o porquê de cada medida, né? Por que eu tenho que trocar de calçado para entrar na granja? Tá? Por que eu tenho que lavar as mãos cada vez que eu entro na granja? É importante saber o porquê para que a pessoa fique mais consciente da real necessidade de fazer aquele procedimento.
E para finalizar, biosseguridade é disciplina e comprometimento. Então, as pessoas precisam estar comprometidas realmente da importância de cada medida que precisa ser tomada e ter disciplina, né? Fazer sempre aquele procedimento, não deixar de fazer em nenhuma hipótese. Agradeço a atenção de vocês e, junto com a Embrapa Suínos e Aves, estamos à disposição aí para qualquer necessidade.